é o capítulo 5, verso 1. Bem? Marcos, logo depois de Mateus, o Evangelho de Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4, verso 35 até o capítulo 5, verso 1. Certinho? Então eu vou ler um versículo e os irmãos calmamente podem ler o segundo. Eu vou ler o 35, os irmãos lerão o 36 e assim até capítulo 5, verso 1. Diz assim o primeiro versículo: E naquele dia, sendo já tarde... Espera aí, deixa eu abrir aqui na minha Bíblia, porque vai ficar melhor a leitura aqui na Bíblia. Marcos, capítulo 4. Verso 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra banda. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele, despertando, repreendeu o vento, e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos. Amém? Irmão Samuel, ora a Deus. Querido Deus, no nome de Jesus, teu amado Filho, nós te louvamos, agradecendo ao Senhor por tua graça, bondade, misericórdia e amor. Peço ao Senhor que esteja, meu Pai, com a tua mão estendida, dando vitória, dando graça para a tua igreja. Fala conosco, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu queria, nesse momento, que nós tirássemos já a oferta, para no final, quando terminar o culto, já nós sairmos para a nossa casa. E quem quer louvar a Deus com um hino, voluntariamente? Tem alguém? Ou eu vou ter que escalar? Vem cá, irmã Zizi, louvar ao Senhor, ou a dupla, fica à vontade. Enquanto nós vamos ofertar ao Senhor aquela oferta lá do coração, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Amém?
Eu agradeço ao meu Jesus pelo perdão, por nossas vidas e sua grande proteção. Sou grato a Deus por responder minha oração, pelo meu lar e pela paz no coração. Divino Mestre, muito obrigado por tudo quanto a mim tens feito. Receba agora os meus louvores de inteira gratidão. Quero que sintas minha adoração. Tu és a luz que me conduz ao Criador. Confio em ti, pois sei que és meu Salvador. Quero servir-te com poder, graça e fervor, e te servindo mostrarei teu grande amor. Divino Mestre, muito obrigado por tudo quanto a mim tens feito. Receba agora os meus louvores de inteira gratidão. Quero que sintas minha adoração. De inteira gratidão, quero que sintas minha adoração. Graças a Deus. Diz que quem sabe fazer, faz cantando, né? Glória a Deus. Irmãos, nós sentimos de Deus de meditar com os irmãos sobre um assunto que é de extrema urgência. Um assunto que é de extrema urgência nesses dias. Eu estava até pensando, como é bom a gente congregar em um templo bonito, bem arrumadinho, com som organizado, com poltronas. É muito bom. Mas Deus não está preocupado com nada disso. Deus não está preocupado com casa, com banco. Deus está preocupado com os adoradores. É com o povo. E uma coisa que Deus se preocupa e se preocupou muito é com a evangelização. É com a pregação da palavra de Deus. Olha, nós vemos isto no exemplo de Jesus. Quantas vezes ele desviou o caminho para encontrar com uma pessoa, como o caso lá de João capítulo 4, que fala daquela mulher samaritana. Jesus teve que passar, diz que ele tinha que passar por ali, porque ele tinha que encontrar com a mulher samaritana. Então, o assunto de hoje, o tema é a necessidade de atravessar. Preste bem atenção, a necessidade de atravessar. Então, nós vamos meditar nesses versículos, nesses 7 versículos que nós lemos, que vai nos falar sobre
essa travessia, às vezes, o tempo vai passando e nós facilmente nos acomodamos e ficamos do lado de cá. Se do lado de cá o negócio está bom, está tudo bem, a gente contenta com isso e não passa para o lado de lá, para o outro lado. Então vamos ver a necessidade de atravessar. O texto diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para a outra margem. Então nós vamos meditar aqui, veja, a palavra naquele dia. Era um dia, parece que era um dia comum, era um dia como os outros dias. Alguém poderia falar, mas o que tinha de especial naquele dia? E aqui começa Marcos escrevendo, e ele então citou, e naquele dia. Parece que era algo especial que estava acontecendo. Na verdade, não era um dia normal. Era um dia especial. Não era um dia qualquer. Não era comum, um dia comum. Olha, do outro lado daquela margem do Mar da Galileia, do outro lado do mar, alguém estava esperando para ter um encontro com Jesus. Do outro lado, Deus vai fazer uma grande obra. Qual tem sido, irmãos, a nossa atitude em relação ao atravessar para o outro lado? Como tem sido a nossa atitude? Será que não estamos acomodados em relação aos que sofrem e perecem? Atravessar, muitas vezes, é ver a dor das pessoas que estão escravizadas, oprimidas, possessas e sem Jesus. Pessoas que estão pensando em dar cabo da vida, pensando em suicidar, porque acham que não tem solução para eles. Muitos só pensam em si mesmos, em seus projetos pessoais e não na obra de Deus. É tão fácil da pessoa acomodar, pois se tem um bom salário, se recebe um bom salário, se tem uma casa boa para morar, se tem um carro para andar, se tem amigos, dinheiro no banco, a tendência é acomodar e não quer passar para o outro lado. Quando nós paramos um pouquinho, os irmãos já estão entendendo o sentido desta palavra. É uma reflexão que nós estamos usando para parar um pouquinho e pensar. Do outro lado, como está? Tem alguém que fala assim, ó, desculpa a palavra que eu vou falar, talvez seja grosseira, mas alguém fala que se dane quem está do lado de lá. O meu negócio é do lado de cá. Que se dane. Há pessoas que até se gabam. Graças a Deus, como fez aquele homem, que Jesus falou que subiram 2 ao templo para orar. Um era japonês, o outro era francês. É isso? Como é que é? Lembra dessa passagem? Um era fariseu e o outro era publicano. Publicano era cobrador de imposto. Era considerado nada. Era um traidor, porque ele cobrava imposto do povo dele, o povo de Israel, para entregar para os romanos. Então, por isso, eles tinham raiva do cobrador de imposto. E aí, aquele homem, mas o outro foi para orar. O publicano batia no peito e falava, Senhor, tem misericórdia de mim, que sou miserável pecador, me ajuda. Tem misericórdia de mim, Senhor. Eu não sou nada, Senhor. Eu preciso da tua ajuda.
o fariseu batia a mão no peito: Senhor, eu não sou como esse miserável que está aí atrás. Eu dou o dízimo de tudo que eu possuo, eu dou esmola para os pobres, eu faço isso, faço aquilo, e não sou como esse camarada que está aí atrás. Aí Jesus pergunta: qual dos dois voltaram do templo justificado? Aí alguém falou: aquele que batia a mão no peito. Falou: realmente, vai, faz do mesmo jeito. Então, às vezes nos gabamos. Graças a Deus, meu nome está escrito no livro da vida, sou salvo, eu não ando bebendo cachaça, não ando usando droga, eu não fumo, eu não pratico isso nem aquilo, mas esquece que lá do outro lado tem alguém que fuma, tem alguém que usa droga, tem alguém que está prostituindo, tem alguém que está roubando, tem alguém que está matando, e nós não preocupamos com eles. Que se dane, que eles se lascam para lá. É cobra engolindo cobra. Mas Jesus falou: eu vos envio como ovelha para onde? Para o paraíso? Eu vos envio como ovelha para o meio de lobo. Vai lá no meio daqueles lobos, prega para eles, anuncia para eles. Então se levante e atravesse para o outro lado. Mas por que atravessar é tão difícil, irmãos? Atravessar não é fácil. Por que é tão difícil? Nós anotamos aqui alguns itens. Primeiro, porque para atravessar é preciso enfrentar a noite. A Bíblia diz que Jesus virá ao meio-dia. Foi? É assim que a Bíblia fala? Diz assim: mas à meia-noite ouviu-se o clamor. Aí para alguém fica pensando assim: à meia-noite, depois das 23h59, aí chega a meia-noite. Sabe que meia-noite é esta? Não está falando do dia. Está falando, irmãos, da podridão moral que o mundo está imerso nele. Se torna uma noite, a escuridão das trevas vai tomando conta de todo mundo, onde o errado está certo e o certo está errado. As pessoas invertem tudo. Onde as pessoas matam sem piedade, onde abortos são uma prática normal, onde assassinato de criança, pedofilia e tantos males que afetam esse planeta, é tudo normal. Já estão criando lei aí para dizer que o pedófilo, ele é só um doente mental. Não tem nada a ver que ele é uma pessoa descontrolada que atenta contra uma criança. Mas à meia-noite, era noite, já estava escurecendo, Jesus poderia falar: vamos dormir agora, vamos ficar aqui, descansar, dormir. Amanhã cedo, bem de manhã, nós vamos lá para pregar o evangelho. Ele falou: não, é agora. Já era tarde. É agora. Vamos atravessar para o outro lado. É urgente. Veja aqui. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. Paulo, uma certa feita, quando ele estava em viagem, pregando o evangelho, ele ia de cidade em cidade. E ele fazia, não era pregar aqui numa praça igual nós fazemos, prega aqui já está bom demais. A gente recolhe o material, vem para casa,
fique tranquilo. Bom, fiz a minha vez. Não, Paulo fazia a cidade inteira. Ele ia de canto a canto pregando o evangelho. Não tinha folheto naquele tempo, não tinha microfone. Ele ia pregando o evangelho a pé, não tinha carro, não tinha moto, e ele andava na cidade. Naquela cidade que ele pregava, ele fundava uma igreja e deixava um obreiro lá. Aí, nessas pregações, lá em Atos capítulo 16, verso 9, Paulo tem uma visão. Aparece um moço para ele, lá da Macedônia, e disse para ele assim: Paulo, passe à Macedônia e ajuda-nos. Você está pregando o evangelho aí? Prega aqui na Macedônia também. Nós também precisamos de ajuda, precisamos do evangelho, precisamos de uma nova vida. Às vezes nós temos que deixar o que nós estamos fazendo e passar para o outro lado. Para fazermos a obra de Deus, não podemos ficar esperando circunstâncias favoráveis. Antigamente, há uns anos atrás, que nós dirigíamos culto toda a tarde. Aí, toda a vida o sol foi quente à tarde. Convidava os irmãos, vamos 2h da tarde dirigir um culto lá em tal lugar assim. Aí falava, não, pastor, está muito quente essa hora. Está quente demais. 2h da tarde, meu Deus do céu, o sol está muito quente. Não dá para ir. Ah, então vamos mais tarde um pouco, vamos às 16h. E, pastor, aí fica tarde para a gente voltar para arrumar, para vir para o culto. Não, então vamos, depois da escola, nós vamos dirigir um culto em tal lugar. Pastor, porque depois da escola a gente tem que preparar o almoço. Todo jeito há uma dificuldade, mas nós fugimos. Nós corremos, não queremos atravessar para o outro lado. Irmãos, era noite, como nós já falamos. Não era recomendável aquela travessia à noite. Lá no Mar da Galileia, à noite, dá um pé de vento, porque tem muitos morros por ali, e dá um pé de vento, dá vento forte. Mas apesar de ser noite, Jesus impele os seus discípulos por causa da necessidade de Gadara, a cidade onde estava um homem que é chamado de Gadareno. A urgência da obra não pode esperar o capricho dos cristãos acomodados. Deus não pode esperar um momento propício para nós pregarmos a palavra. Paulo escrevendo, ele disse assim: pregue a tempo e fora de tempo. Você pode pregar de dia, mas prega à noite também. A hora, irmãos, de pregar a palavra é agora. O tempo é este. Mesmo que estejamos na noite das dificuldades e das situações adversas, nós temos que atravessar para o outro lado. O projeto, irmãos, desta travessia é dele, é de Deus, não é nosso. O projeto para atravessar é dele. A Bíblia fala de 3 ordenanças. Os irmãos lembram dela? A primeira ordenança: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O ide. Deus não falou, será que você pode ir pregar o evangelho?
Será que dá, Sebastião, para você sair e falar para as pessoas aí que eu salvo, curo e batizo com o Espírito Santo? Ele disse assim: ide, é uma ordem. Ide. É igual os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos não é uma escolha, ou que a pessoa possa fazer ou não fazer. Os 10 mandamentos é ordem. Não terás outro Deus diante de mim. Não farás imagem de escultura. É ordem. É imperativo. Assim também, a primeira ordenança, pregar o evangelho. A segunda, o batismo. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a terceira é a ceia do Senhor. A ceia é uma ordem. Participar da ceia até que Jesus venha. Todos que são batizados são membros do corpo de Cristo. É Jesus, irmãos, que ordena os discípulos a atravessar. Então confie em Deus que você vai conseguir chegar lá. Veja só, como era já tarde, Jesus estava cansado. Diz a Bíblia aqui nesse texto, irmão Aparecido, que tinha uma almofada lá naquele barco. Jesus, cansado, deitou, pôs a cabeça sobre a almofada e dormiu. Mas diz que veio uma tempestade tão grande. Aí o mar agitado jogava água por cima do barco. Como que Jesus estava deitado ali, a água molhando, e ele não acordava, né? Estava tão cansado, ele estava ali dormindo. De repente, Pedro, muito experiente, pescador antigo, Tiago, João, aquela turma toda, todo mundo experiente, lutou com esse barco. Quer dizer, os irmãos, pela misericórdia de Deus, eu tive o privilégio de atravessar, do jeito que Jesus atravessou, atravessar o mar da Galileia num barco. Nós atravessamos para o outro lado, a terra dos Gadarenos, como Jesus fez. Aí aconteceu aquela tragédia de água vir, e os discípulos chegaram lá e falaram assim: mestre, acorda. Não se te dá que nós vamos morrer? O senhor não se preocupa, o barco vai afundar. Jesus levantou, não deixa nem Jesus descansar um pouquinho. Aí ele levantou e falou assim: mar, aquieta-te. Vento, acalma-te. E disse que houve aquela bonança. E eles olharam para o outro: quê? Quem é esse homem? Às vezes nós andamos com Jesus e não sabemos quem é Jesus. Quem é esse homem? Que até os ventos e o mar lhe obedecem? Segundo, porque para atravessar é preciso deixar a multidão. Marcos 4:36 diz assim: e eles, deixando a multidão, o levaram consigo, levaram Jesus com eles. Assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Além daquele barco, ia outros barquinhos. Mas, veja só, deixou a multidão. Às vezes, irmãos, nós queremos ficar no meio da multidão. Não quer deixar a multidão de jeito nenhum. A multidão dá ibope. Tem gente que fala: eu preguei para 32 mil pessoas. Aí as 32 mil pessoas é tudo crente. Todo mundo já aceitou Jesus. É uma pregação inválida. Mas às vezes a gente tem que largar a multidão. Diz que eles largaram a multidão e entraram nos barcos
e foram para o outro lado. Lá do outro lado só tinha um, agora deixar a multidão por causa de um. Além de aquele barco, ainda tinha outros barquinhos junto. Que serviço mais errado. Alguém poderia falar, mas Jesus, o que o senhor está fazendo? Olha a multidão que está aqui, o senhor larga essa multidão para ir lá, para o outro lado, caçar confusão. Olha, a multidão, momento de ibope alto, popularidade, cena de conforto, mas eles deixam o lugar seguro, a multidão, e lança-se no mar. A zona de conforto é estar no meio da multidão. Uma igreja cheia, lotada. E pregar num local difícil. Por isso nós cantamos aquele hino. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se Jesus está no barco, pode ir, irmão, vai dar tudo certo. Para fazer a obra de Deus, é preciso deixar as comodidades. É preciso pagar o preço alto. Porém, muitos não querem fazer isto. Gente, eu não vou fazer isso não, pregar o evangelho, que é isso? Tem vergonha, olha na pessoa assim, eu podia pregar para essa pessoa, eu podia pregar, podia falar para ele que Jesus salva. Ah, mas eu não vou falar não. Eu não sei o que ele é, de repente ele me dá uma chamada aí, eu fico sem graça e não prega. Deixar a multidão, irmãos, não é fácil. Isso fala de renúncia. Qual é a sua? O que você precisa renunciar para ir? É preciso coragem, é preciso resignação, é preciso sacrifício. É preciso a gente lutar contra a gente mesmo, contra a preguiça. A desculpa. Às vezes não vamos, porque fazemos uma desculpa. Hoje eu não vou porque eu tenho que fazer isso e aquilo, e vai dormir. Vai deitar. É próprio do ser humano ficar entre a multidão. No meio da multidão, está misturado lá, vai levando. Um vai empurrando o outro e a gente vai indo. Você está disposto, irmãos, a deixar tudo para atravessar para o outro lado? Deixar os afazeres de casa? Hoje Deus está falando conosco, é sobre evangelização. Está disposto a deixar tudo? Para o outro lado, você não pode levar nada e ninguém, além de Jesus. Lá do outro lado, talvez as coisas não ser tão boas. Nós temos aqui, no Ministério de Vila Nova, alguns missionários que largaram a casa. Eu conheci irmãos que vendeu tudo que tinha e foi pregar na África. Dentro de pouco tempo, eles gastaram tudo lá. Lá não é igual aqui, irmãos, que você vai no supermercado, você compra abobrinha, compra pepino, melão, maçã, pera. Você compra arroz, feijão, carne. Lá não tem nada disso. Às vezes tem que comer carne de rato. Ratazana assada. E tem que comer um negócio lá, um mexido, que eles arrancam lá no deserto, arrancam a raiz, parece um cará, e eles ralam aquilo e faz um mingau grosso, parecendo aquele purê de batata, e cada um vem, põe no prato e come aquele negócio, e o missionário não pode nem fazer cara feia. Tem que comer, mas ele atravessou. Ele foi lá para o outro lado.
Conta-se que a hora vai passando rápido. Um missionário, um jovem, foi chamado quando um pregador veio da África e ele pregou o evangelho lá em Londres, há muitos anos atrás. E ele pregou o evangelho. Depois de pregar, ele falou, quem contou as histórias lá da África, o trabalho que ele fazia lá, falou, quem está disposto a se doar para ser um missionário no meu lugar, lá na África? Houve um silêncio. Aí levantou um jovem. Eu vou. Meu filho, você sabe o que é isso? O que você está escolhendo? Sei. Eu sei. Olha, lá não tem isso, não tem aquilo e tal e tal. Aí ele, eu vou. E ele viajou. Trabalhou lá muitos anos. Sofreu muito. No cabo daqueles anos, ele voltou àquela mesma igreja que ele estava. E lá ele já velhinho, pregou o evangelho. Falou, há tantos anos atrás, o pregador fulano de tal veio aqui, fez um apelo. E eu aceitei. E eu fui para a África pregar o evangelho. Agora eu estou precisando de mais voluntários. Pessoas que queiram ir para pregar o evangelho. Aí um rapaz chegou lá e falou assim, olha, Deus falou comigo que é para mim ir. Eu sinto a necessidade de ir. O pai daquele rapaz era o mais rico da cidade. Disse, meu filho, eu tenho dinheiro para pagar 12 missionários para ficar lá, mas não vai não. Você vai ser o meu substituto, o seu nome vai ficar na placa lá. Ele falou, pai, eu vou orar, me dá um dia para me orar. E ele orou, Deus falou, eu não quero 12 missionários, eu quero você. E ele disse, pai, eu vou ter que ir. Ele disse, então eu vou tirar você do meu testamento. Ele disse, pode tirar. E ele foi embora. Pregou o evangelho lá muitos anos. Quando voltou, ele disse, olha, eu sou fulano. Filho do fulano de tal, daquela empresa rica. Não sei se ainda tem aqui na Inglaterra, mas meu pai me tirou do testamento dele. E eu fui, preguei o evangelho. Ele estava até com a pele escura, porque o sol é muito quente, muito escaldante. Irmãos, para passar para o outro lado, a gente tem que estar disposto a sofrer. Não é brincadeira. Cada um sabe a multidão que tem que deixar. Às vezes temos que deixar a multidão do conforto, a multidão da família e muitas coisas. 3. Porque para atravessar temos que enfrentar os ventos contrários. Olha, Marcos 4:37. E levantou grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Quando nós decidimos realizar a obra de Deus, nós enfrentamos terríveis desafios. Como, por exemplo, a incompreensão das pessoas. Aquele hino que nós cantamos, 149, no meu barco a remar, sobre as ondas pelo mar, mesmo na bonança ou no furacão. Alguém disse lá, o cantor desse hino, o escritor desse hino, ele disse que, alguém disse assim, ó, pode parar de pescar, você é ruim para pregar. Eu não sei se os obreiros que estão aqui já ouviram isso. Você não sabe pregar, você não sabe ensinar. Quer ser pastor de igreja? Eu já ouvi isso.
escreveram uma carta para mim, uma certa feita, falando essas coisas para mim. Diz que eu estava acabando com a igreja. Então, para fazer a obra de Deus, a gente tem que ouvir tudo. Afronta, crítica. Tem pessoas que ele critica tudo. Ele é contrário a tudo. Você fala, vamos fazer isso? Não, não dá certo. Não dá por causa disso, e disso e disso. Mas então vamos fazer aquilo, também não dá certo. Olha essa igreja aqui, tudo que a gente faz não dá certo. Então, para ir pregar o evangelho, sofre as críticas. Talvez uma coisa simples. Às vezes até para dirigir aquele culto ali, um culto rapidinho que a gente dirige na praça, tem alguém que fala, que besteira aí, está perdendo tempo. Bota aquela caixa ali, fica igual um palhaço falando lá. Que besteira, isso aí não surte efeito não, isso aí já passou. Nós agora estamos vivendo na época da tecnologia, tem que usar a televisão, tem que usar não sei o quê, mas a pessoa não toma uma posição. As forças contrárias, a escassez financeira e muito mais, por exemplo, críticas, zombarias, tudo isso tenta impedir quem quer atravessar. Saiba que você, se você deseja atravessar para o outro lado, ventos contrários irão se levantar para fazer você desistir e abandonar o projeto da travessia. Tem muita gente, muita coisa aí, irmãos, tentando fazer a gente parar. Pode parar que não vai dar certo. Mas os ventos contrários não vão te impedir, não vão afundar o seu barco, não vão te destruir. Os discípulos estavam com medo de morrer, preocupados com sua própria sobrevivência. Às vezes nós ficamos preocupados com a gente, preocupados com o nosso bem-estar. Cuidado, não se preocupe com sua sobrevivência, se preocupe em chegar do outro lado. Eu já contei para os irmãos, daquele irmão que foi pregar, e lá nesse local os pastores saíam corridos, porque ia pregar, o povo levantava contra, e ele tinha que ir embora mesmo. Até os donos de supermercado não vendiam para o camarada. Não vendiam. Falaram, não, aqui não, crente aqui não vende, não, a gente não vende para crente, não. Aí não tinha jeito de abrir igreja lá. Mas foi um irmão, falou assim, nem que nós vamos ter que morrer aqui. E o dinheiro acabou. E ninguém foi lá dar um apoio para ele, levar uma cesta básica. A igreja falhou com ele. E um dia, quando não tinha nada em casa, ele não tinha nem condição de sair da cidade mais. Ele pegou, dobrou o joelho e orou a Deus. Senhor, o que vai acontecer comigo aqui? Eu vim para cá para pregar a tua palavra, pregar o evangelho. Agora eu estou aqui com os meus filhos, a minha esposa, passando fome. Nós não temos nada para comer. O Senhor que nos mandou para cá, e agora? Como é que vai ficar? Terminando a oração, ele foi para a janela, antigamente aquela janela de madeira, e o batente de madeira, e ele colocou os cotovelos assim, e ficou olhando. A casa dava de frente para um cerrado, para um mato. E ele ficou olhando, de repente, saiu do mato uma caranguejeira, que chama, sei lá o nome daquele trem. Não, é um caranguejão daqueles bem grande. Tem um outro nome que fala. Saiu aquela caranguejeira com uma folha verde aqui. Isso tem muitos anos. Aí vem com aquela folhinha verde e ele está olhando para ela, e ela veio, chegou na porta, beirando a casa, largou aquela folha lá, voltou para o mato.
Aí ele falou, vou ver o que é isso. Quando ele chegou lá, era uma nota de 500 mil cruzeiros. Ele pegou, falou, nosso Deus, olha aqui. Mostrou para a mulher e foram chorar e dar glória a Deus. Foi no supermercado, comprou tudo e tal, e começou a pregar o evangelho, e a igreja foi plantada lá. E Deus salvou almas. Para quem ainda acredita em milagres, sabe que Deus faz isso. Deus faz cada coisa que a gente conta, a pessoa acha que é mentira. Tem muitos discípulos preocupados apenas com o barco, mas perdendo os propósitos de Deus para os quais foram chamados. Não vamos preocupar com o barco, irmão. O barco não vai afundar, não. Deus vai dar vitória. O que está faltando na igreja hoje é a visão verdadeira da obra de Deus, das almas, do reino. Está faltando para nós esta visão de reino, visão das almas perdidas. Às vezes a gente está lutando aí para ganhar almas para Jesus, e tem alguém, já tem 20 anos de crente, o pastor nunca veio na minha casa, eu estou aqui, o pastor não vem aqui fazer uma visita, que não sei o quê. Tem que largar o outro lado e ficar cuidando do lado de cá, porque não levanta ninguém para ajudar aí. Mas fico criticando, essa igreja não vai para frente, porque o pastor não prega, não vai pregar lá e tal, mas ele não se põe voluntário. A missão é para mim e para todos nós, irmãos. Não pense que porque tem um pastor aqui, a responsabilidade é só dele e dos obreiros. É de todos nós. Jesus vai cobrar de nós, um por um, o que você fez. Quantas almas você ganhou? Não se limite ao ponto de lutar apenas pela sua própria vida, pelo seu próprio barco, a sua família. Decida enfrentar os ventos contrários e chegar do outro lado. Mesmo que está os ventos e à noite, enfrenta em nome de Jesus, mas ganhe almas para Cristo. É isso que vai contar ponto, viu? Deus está esperando de mim, de você, é isso aí. Está esperando. Deus não quer saber se eu uso uma roupa bonita, se eu tenho um carro bonito, não. Deus não está nem um pouquinho preocupado com isso. Ele está preocupado quantas almas você ganhou esse ano. Quarto, porque para atravessar é preciso estar disposto a confrontar os poderes e estrutura das trevas. Olha, na hora que você prepara, fala assim, eu vou atravessar, eu vou pregar o evangelho. Pode preparar. O diabo arruma um exército de lá, e ele vem com tudo. Desânimo, acusação, mentira, para ver se você para. Tem alguém que fica triste só porque alguém na igreja olhou para ele assim, ó, fez uma cara assim, pronto, ele desmonta todo. É tão fraco, e eu sempre tento abrir a mente do povo. Eu fui colocado aqui como pastor da igreja. Eu sou o dono da igreja. O irmão Josias e a irmã Zizi, que está aqui há muitos anos, são os donos da igreja? Quem é que é o dono da igreja? Jesus. Cada um aqui, irmão, está lutando pelo mesmo ideal. Para onde você quer ir? Eu também. Me ajuda e eu ir, eu vou te ajudar também, vamos junto. Cada um, irmão. Aí tem, olha, escuta o que eu vou falar. Eu queria falar isso para a igreja toda. Tem alguém que fala assim, meu filho está desviado lá, porque a mocidade da igreja não ajuda meu filho. Gente, aquela mocidade que está lá está lutando do mesmo jeito. São pessoas do mesmo jeito. Estão lutando, cada um lutando pelo seu ideal. Eu quero chegar lá, cada um está lutando. Ainda por culpa neles.
Aquela pessoa que não quer vir, ele é problema dele, ele é culpado pela vida dele. A Bíblia, por isso, diz, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. E por isso eu estava falando ontem ali com os irmãos, homens ao máximo. Nós temos que criar nossos filhos, orientando eles a ser crente. A ser crente. Primeiro, transformar nossa casa em uma igreja. Na igreja, você fala palavrão? Sim ou não? Na igreja, você fala mal dos outros? Não pode. Aqui é lugar de adoração. Faz da sua casa um lugar desse. Lá na casa não fala mal do pastor, não fala mal da irmã do ciclo de oração, da irmã coordenadora de senhora, o irmão coordenador dos homens, e assim não fala mal, porque se fala mal perto do seu filho, ele vai pensar assim, essa igreja não vale nada. Meu pai e minha mãe falou o tempo todo que essa igreja não presta, que o pastor é assim, é assado, aí vai criar desviado. É pouco prazo, o caboclo chega em casa fumando maconha, cheirando cocaína, bebendo cachaça, sai, fica... É porque não soube criar. Não, mas a igreja está falhando. O pastor tem que... Eu não tenho que ensinar filho de ninguém. Cada um é responsável pelos seus filhos. Eduque seu filho na sua casa, ensina ele a ser crente. Eu falava para os meus filhos quando eram pequenos. Meus filhos, quando eles vinham reclamar, aqui não. Na igreja você tem que respeitar o cooperador, o diácono, o presbítero, o evangelista, o pastor, a irmã mais velha, o irmão. Respeita todo mundo, trata todo mundo bem. Pai, mas ele falou isso. Fica calado. Você não está ali para agradar ninguém, você está ali para ser crente. E eles aprenderam. Falei para eles assim, olha, não vai preso não. Luta para não ir preso. Porque se você for preso, eu nem vou te visitar lá. Eu nunca fui preso. Por que vocês têm que ir preso? Anda direito. Tem que ensinar, irmãos. Outra coisa, eu sei que aqui tem mães que têm filho pequeno. Aprenda isso. Não dê tudo que o seu filho pede. Senão você vai criar um delinquente. Ele pede, mãe, eu quero aquele carrinho assim, esse assado. Hoje não faz isso mais. Criança hoje não quer carrinho mais. Esse que é o celular de última geração. Me dá o celular tal. Vou lá, porque eu, quando era pequeno, eu não tive. Ninguém me deu. E aí ele vai lá, compra e dá para o filho. Pai, eu quero uma bicicleta. Vai lá, compra. Não, eu vou comprar uma mobilete. Pai, eu quero uma moto. Dá a moto. Pai, eu quero um carro. Aí, quando o pai não puder mais dar essas coisas, ele começa a querer tomar dos outros. Ele aprendeu o trem vir fácil. Meus filhos falaram para mim, pai, me dá uma bicicleta. Eu falei, espera. Quando vocês tiverem condição de comprar a bicicleta, vocês vão comprar, que vocês vão valorizar. Aí passou, de repente, eles compraram, foi carro. Novão, compraram carro. Eu fui comprar carro, eu já tinha 42 anos, quando eu fui comprar um carrinho velho. E eles, novo, compraram. Tem que ensinar, irmãos, os filhos, a não ser preguiçoso, a não ser delinquente. Hoje eu estive em uma residência e eu vi uma menina desse tamanho. Eu e a minha esposa. A menina estava lá na cozinha, lavando as vasilhas, arrumando. Eu falei, mas que coisa linda. Ela falou, ela faz comida, ela faz tudo aqui. Até o pequenininho, tem um outro menor, ele trabalha também, limpa a casa, faz. Falei, que coisa boa, tem que orientar os filhos, a ensinar, a não ser um peso. Olha, irmão, o Brasil está afundando, porque tem um punhado de pessoas aí que não quer fazer nada.
aprender a ser, desculpa a palavra, a ser preguiçoso, ser vagabundo. Viver às expensas dos outros, de pendurado em cima do governo, pegando isso e aquilo. Nós temos que lutar, enfrentar. E tem gente que pega, vende jabuticaba, vende mexerica, vende banana, vende alguma coisa para não ficar dependendo dos outros. Então, amados, temos que passar isso para os nossos filhos. Quarto, porque para atravessar é preciso estar disposto a confrontar os poderes e estrutura das trevas. Olha, no caminho para o outro lado, a batalha espiritual é uma realidade. Pode ter certeza, você vai enfrentar a luta. Quando a pessoa decide sair e atravessar, fazer a obra de Deus, trava-se uma batalha direta com os principados e com as forças espirituais contrárias. Enquanto ele não está incomodando, está quietinho, bonzinho, não tem problema nenhum. Tudo está indo bem. Mas a partir da hora que ele dispõe, fala assim, agora eu vou fazer a obra de Deus, pode abrir, pode preparar, que você vai enfrentar luta, vai enfrentar dificuldade. Precisamos ter autoridade para confrontar essas forças e estes poderes. Jesus falou, eu dou poder para vocês, pisar serpente e escorpião. Ele diz, mas recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. É preciso de poder de Deus. As pessoas, irmãos, muitas vezes, são influenciadas por culturas que são demonizadas nos seus valores. Culturas de demônios. Tem pessoas que são influenciadas por isso. Aqueles homens de Gadara, mesmo vendo o endemoniado liberto, em perfeito estado, sabe o que eles fizeram? Expulsaram Jesus das suas terras. Marcos 5, 14 a 17. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. Quando ficaram sabendo que os porcos morreram e que o homem foi liberto, Jesus, sai daqui. Sai daqui, o senhor está causando problema para nós. Nós achávamos melhor ficar com os demônios aqui, com os porcos. O senhor veio trazer problema para nós. Tem gente que acha melhor conviver com o demônio do que conviver com Deus. Tem gente aí lutando guerra contra a igreja, contra o povo de Deus, contra a palavra de Deus, porque são endemoniados. Estão precisando de libertação. Não são nossos inimigos. Nós temos que orar por eles. Temos que pregar o evangelho para eles. É o nosso campo missionário. Tem gente falando que Deus não existe. Tem gente adorando Satanás para todo mundo ver. O trem ficou tão público que estão adorando em público, sem temor. A igreja, irmãos, não pode intimidar diante desses desafios, diante dos poderes das trevas, que prendem as pessoas aos grilhões do mal, prende pessoas nas drogas, na prostituição, prende pessoas no estupro, na pedofilia,
prende pessoas nos abortos, em tantos males que está afetando a sociedade. Nossa tarefa, a tarefa da igreja, é libertar os cativos no poder do nome de Jesus e proclamar os valores do reino de Deus, onde quer que formos, onde quer que estivermos. Nós devemos lutar. Irmãos, eu procuro não perder tempo. Estou andando lá no centro e chego perto de alguma moça, de algum rapaz, de alguém, eu falo, você já ouviu falar que Jesus te ama? Que Jesus morreu na cruz para te salvar? A Bíblia diz que nós temos que pregar todo o tempo e fora de tempo. Vamos usar o poder que o Senhor nos outorgou, que Ele nos deu, sobre as forças do mal, porque você vai atravessar e do outro lado o milagre vai acontecer. Há poucos dias eu falei para os irmãos aqui, acho que alguém viu, um vídeo, uma criança com a perna mais curta do que a outra, acho que vocês viram aquilo? Uns 10 ou 15 centímetros. E o pastor teve coragem, diante de alguém filmando e tal, e diante ali ele pegou na perna da criança e foi orando. E aí ele deu a ordem para consertar aquela perna. A perna da criança foi fazendo assim, ó, espichou e ficou do mesmo tamanho. Não foi montagem, eu vi. A câmera estava focada ali. Eu vi quando a perna da criança cresceu. Isso é extraordinário? É nada. Isso é a coisa mais comum que tem para quem tem fé. Jesus ressuscitou um homem que tinha 4 dias, estava morto. Ele disse, vem para fora, e o defunto saiu. Eis que eu vos dou poder, Jesus falou, dou poder para vocês. Vocês vão pregar o evangelho, vocês vão ressuscitar mortos, vão pôr as mãos sobre os enfermos, eles vão ser curados. Vai pôr as mãos sobre as pessoas, eles vão receber o Espírito Santo. Considerações finais. A nossa tarefa, meus queridos irmãos, é enorme. O tempo que nós temos é pouco. O sofrimento impera na humanidade, tem muita gente sofrendo. A igreja deve estar preparada para a travessia, para enfrentar o mar dos desafios e alcançar o outro lado. Enquanto muitos estão preocupados apenas com o dia a dia, lutando pela sua sobrevivência, os verdadeiros discípulos de Cristo se arriscam a atravessar para o outro lado, mesmo diante das adversidades que se apresentam. Eu vi contar a história de irmãos que estavam tão animados, porque pode acontecer adversidade, não está falando que você não vai morrer. Irmãos que foram pregar o evangelho no meio dos índios e foram comidos assados. Mataram, assaram ele, os missionários, e comeu. Você está disposto a ir? Vamos atravessar, certos de que o projeto é dele, é do Senhor dos senhores e Rei dos reis, aquele que garante o nosso êxito e que nos anima a chegar do outro lado, vai te ajudar e vai te fortalecer. Marcos capítulo 5, verso 1. E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. A luta vem, mas você vai chegar lá. Pode olhar lá na frente, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Você vai chegar lá. Vai sim, em nome de Jesus vai chegar. Se não acovardar, Deus está conosco para nos abençoar. Há poucos dias vimos estarrecidos, entristecidos, alguns missionários sendo decapitados. Ajoelha aí. E o irmão ajoelhava. E aí via com o cutelo, cortando a cabeça rolando. Ao vivo, para todo mundo ver.
nesses países de muçulmano aí, ó. Estavam lá matando missionário porque pregavam o evangelho. Mas tem muitas vidas que foram alcançadas, porque alguém passou para o outro lado. Vamos passar junto, irmãos? Vamos ganhar almas para Jesus? Eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus, porque hoje, pela misericórdia de Deus, tem muitos pastores pregando o evangelho, meus filhos na fé. Pessoas que eu ganhei para Jesus. Hoje estão dirigindo igreja, estão pregando o evangelho. Mas eu estou contente com isso? Estou contente que eles estão fazendo, mas eu não estou contente porque eu tenho que ganhar mais. Está pouco. O mundo está cheio de gente, eu preciso ganhar mais. E aí eu peço os irmãos para ficar de pé. Vamos fazer uma oração para Deus nos dar coragem. Para Deus nos dar coragem para nós pregarmos o evangelho. Então vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, peça ao Senhor, Senhor, nos dá coragem, nos dá ânimo, tira de nós, Senhor, o desânimo, a frieza, o acomodismo, tira de nós, Senhor, meu Deus, a covardia, Senhor. Senhor, fortalece, Senhor, a nossa alma, dá-nos desejos, Senhor, de ir em busca das pessoas que estão sofrendo lá fora, passando fome, passando frio, estão lá, Senhor, indo para o inferno. Meu Deus, me usa para que eu possa ganhar estas almas para o Senhor. Meu Deus, tem misericórdia, abençoa a tua igreja, que possamos, Pai, preocupar uns com os outros, em ajudar, em dar a mão, e isso também, Senhor, em busca dos perdidos. Meu Deus, ajuda-nos, em nome de Jesus. Continue de pé que nós vamos terminar. Amanhã, quarta-feira, às 15h30, tarde da bênção, à noite, tem o culto nos lares, os irmãos já sabem. Na sexta temos oração às 20 horas, das 20 às 21. No domingo, nós teremos aqui a escola bíblica dominical, aquela escola maravilhosa, com lição nova, né? Com lição nova, e estaremos aqui naquela grande escola, 9 horas da manhã. À noite é o quê, irmãos? A ceia do Senhor, que não teve no domingo, né? Ah, tá certo. Eu achei que já... Estou fazendo confusão. Domingo nós teremos aqui o culto, né? Vamos ter o culto. A ceia vai ser no outro, no dia 14. Dia 7 é o dia da eleição. Aí os irmãos vão para a eleição, orando a Deus. Vote com sabedoria, viu? Vote com inteligência, pedindo a Deus, Senhor, me ajuda eu fazer o melhor. Porque o nosso país está na iminência de acontecer algo terrível aí. Vamos orar pelo nosso país e vamos orar bem. Aliás, vamos votar bem, votar certo, para que não venhamos a arrepender depois. Tem um pedido de oração da igreja pela irmã Letinha, que fará uma cirurgia amanhã. Orar também para a Maria Eduarda, filha da irmã Adriele, que está hospitalizada, que é a bisneta da irmã Letinha. Então vamos orar para que Deus venha abençoar. E nesta oração, lembre de orar pelo irmão Rafael, para Deus abençoar ele. É o filho do nosso pastor, que está aí também pleiteando um cargo lá de deputado estadual, para que Deus venha abençoar ele. Lembra dele. E vamos orar também pelo nosso irmão Bolsonaro, que já está quase saindo do hospital, já está bem, né, da cirurgia. Vamos orar assim para Deus abençoar a todos. Eu convido aqui o pastor Ismael para fazer esta oração
final agradecendo a Deus. Eu agradeço os irmãos que vieram visitar, viu? Muito obrigado. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. A irmã Natasha, ela me ensinou como é que fala, né? Algumas coisas em francês, mas eu esqueci. Ela me ensinou como é que fala muito obrigado e tal. Eu acabei esquecendo. Mas eles falam inglês também. Então, thank you very much. Né? Agradecimento pela presença aqui conosco. Nós vamos orar, meus irmãos. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse culto abençoado. Oportunidade que nós tivemos de te adorar, Senhor, na beleza da tua santidade. Oportunidade que tivemos, Senhor, de cultuar o Senhor nesta noite. Oportunidade de aprendermos da tua palavra aqui nesta noite. Muito obrigado pela tua palavra. Que esta palavra continue em nossos corações, que nós possamos praticá-los, que possamos colocarmos em prática aquilo que aprendemos e que ouvimos aqui nessa noite, Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada um dos teus filhos, das tuas filhas, que aqui vieram nessa noite, vieram para aprender, vieram para ser abençoados, Senhor. Que o Senhor abençoe cada um, Senhor. Abençoa as crianças, os jovens e adolescentes, ó Pai. Meu Deus, seja com cada um de nós. Abençoa, meu Deus, pastor Rafael, ó Pai. Abençoa os seus projetos, o seu sonho, que o Senhor esteja com ele, dando sabedoria, dando, Senhor, capacidade, dando, ó Pai, da tua graça, para que ele possa, Senhor, cumprir tudo aquilo que o Senhor tem para ser feito através dele, ó Pai. Que o Senhor abençoe a vida do João Campos, ó Pai, pastor João Campos, nosso amigo, nosso companheiro. Que o Senhor abençoe, meu Pai, a vida, Senhor, do Bolsonaro, ó Pai, que já está no seu lar, que já recebeu a alta, mas que está em processo, ó Pai, de recuperação. Que o Senhor seja com ele, que o Senhor esteja abençoando cada uma dessas vidas. Abençoa, Senhor, aqueles irmãos que estão enfermos aqui da nossa igreja. Que o Senhor esteja, Senhor, colocando as tuas mãos e repreendendo todo tipo de enfermidade, Senhor. Nós te pedimos, nós oramos, ó Pai, no nome do teu Filho, Jesus Cristo. Amém. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Se Deus é por nós, nós vamos neste momento dar a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com toda a igreja do Senhor aqui na terra. Não só agora, mas para todos sempre. Que todos digam amém. Está terminado em nome de Jesus.